Pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Nós vamos hoje recordar alguns ensinamentos de Jesus aqui, para que, através desses ensinamentos, a gente possa buscar reflexões sobre eles, né? E colocar isso na pauta da direção do nosso dia a dia, né? Então nós lembramos exatamente quando Jesus estava reunido com seus discípulos à beira do mar da Galileia. E Jesus, como fazia sempre, reunia multidão com o intuito, muitos iam em busca realmente de curas, de se livrar de sofrimentos, e outros, naturalmente, buscando entender aquilo que Jesus falava nas suas pregações, porque Jesus também não perdia a oportunidade. Jesus não havia exatamente vindo para a terra para curar corpos, para livrar a gente do sofrimento. Ele o fazia naturalmente pela condição do Filho de Deus aqui na terra, que era inteiramente voltado para o amor. Então ele fazia também curas nas suas pregações. Mas nessa oportunidade reuniu uma grande quantidade de pessoas, e Jesus, usando daquela oportunidade, ele estava assim à beira do mar, havia a embarcação ali dos discípulos, pescadores, e ele se dirigiu à embarcação, pediu licença naturalmente para Pedro, que ali estava, e sentou-se em um dos bancos da embarcação. E dali ele podia ver perfeitamente aquelas pessoas que estavam à margem da praia, né, em pé, à margem da praia. E aí ele começou a fazer a pregação. Disse Jesus que aquele que semeia saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros dos céus e comeram aquela semente. Uma outra parte caiu em terras pedregosas, havia uma altura de terra, e elas também nasceram, essas sementes nasceram, mas o sol era muito forte, não havia uma altura boa de terra, e elas foram logo sufocadas. E numa terceira condição, Jesus conta que o semeador lançou sementes, uma parte, onde havia espinheiros, e as sementes foram acomodadas ali, mas elas nasceram também, embora a terra fosse propícia, mas como havia muitos espinheiros, eles sufocaram aquelas plantinhas, e elas não foram avante, não deram frutos. Mas finalmente Jesus conta que o semeador lançou uma parte das sementes numa terra propícia, e essas sementes ganharam altura, né, vieram realmente os frutos, e essas plantas deram 100% em relação naturalmente ao plantio da oportunidade, deram 60%, e devia ser relativamente a colheita de sacos de grãos, e 30%. É preciso considerar que nessa última parte aqui que Jesus se refere, naturalmente, ele estava olhando para nós outros, né, como um processo de futuro, porque quando Jesus falava da semeadura, ele contou essa parábola, que era em sentido simbólico, naturalmente que ele estava visando para que nós outros conhecêssemos o seu evangelho. A semeadura, naturalmente, era propriamente o evangelho.
era propriamente aquilo que ele trazia como forma de ensinamento. Então ele desejava que nós conhecêssemos esses ensinamentos e os colocássemos em prática, né? Só que ele não exigiu absolutamente de nós que produzíssemos através do Evangelho, dessemos produção através dele, 100%. Ele disse que algumas pessoas produziriam 100%, sem sombra de dúvida, que a gente vê hoje, né, aqui na Terra, ainda pessoas que produzem ou produziram uma quantidade muito boa, que não sei se chegaram a 100%, como pessoas que a gente pode a dedo, né, colocar em pauta aqui, Chico Xavier, com todo aquele trabalho, mais de 70 anos de mediunidade, de amor ao semelhante, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então, essas pessoas são baluartes realmente do Evangelho de Jesus. Então essas produziram bem. Ela não poderia produzir 100%, ele ainda considerou que a gente poderia produzir 60%. Ou se você não pode produzir 60%, produza aí os 30%, mas produza. É essa produção que Jesus se refere, porque o Evangelho é rico de ensinamentos. Ele traz naturalmente situações incríveis em que nós vamos entender a necessidade de sermos fiéis às leis de Deus, em sermos bondosos, caridosos, amáveis, né? Então a produção está em cima disso, fazermos o bem para os outros. Isso que é a produção que ele se referia. Quando ele fala essa referência aqui de uma parte da semente que caiu na estrada, ele se referia àqueles que perderiam a oportunidade de terem o Evangelho como conhecimento e colocar em prática. Caiu ali a semente, mas nós não demos importância para ela e perdemos a oportunidade de colocá-la em evidência e fazermos aquilo que ela estava ensinando. Você fez referência aos pássaros, né? E a gente vê, naturalmente, quantas e quantas pessoas na Terra que, naturalmente, elas se dedicam às questões materiais somente, esquecem das espirituais. Então, essas perdem a oportunidade de vivenciarem o Evangelho de Jesus e colocar em prática. Na segunda questão, em que ele fala da semente que caiu aí, ou caíram em terras que não eram propícias, pedregulho, ele estava se referindo também a nós outros que haveríamos de receber essa semeadura, essas informações do Evangelho, e a princípio a gente ia ver que realmente elas têm qualificação e a gente precisava colocar isso em pauta. Só que às vezes a preguiça, a falta de vontade nossa mesmo, ou pelo desejo de considerarmos que na questão religiosa a gente tem que considerá-la só como uma condição de posição social, e a gente perderia essa oportunidade, e logo a gente perderia fé, né? Porque não estávamos alicerçados num conhecimento maior. Porque a doutrina espírita, ela tem um dinamismo espetacular. É mostrar a nós outros a necessidade de termos uma fé racional, respaldada no conhecimento. E isso que nos dá realmente uma fé muito boa em continuarmos praticando o trabalho que o Evangelho nos indica, né? Então muitas pessoas haveriam de perder essa oportunidade porque não haviam se alicerçado nesse conhecimento, abandonariam o trabalho no meio do caminho. E na terceira condição, quando ele se refere a espinheiros, ele estava se referindo às dificuldades com que haveríamos de enfrentar aqui nessa vida, né? Por exemplo, os labores da terra, as paixões inferiores a que poderíamos estar ligados, né, os interesses particulares, tudo isso seria espinheiros a nos atrapalhar o compromisso espiritual, né? A condição social, às vezes os bens, as posses que nos fascinam,
Isso atrapalharia de forma muito complicada o nosso compromisso para com Deus, né? E finalmente, quando ele se refere à prática vivenciarmos aquilo que, né, fazendo relação à terra propícia, que nós poderíamos produzir o 100, o 60, o 30 por um, naturalmente ele estava se referindo a nós outros como uma forma de produção. Todos poderiam produzir, todos poderiam fazer. Quer dizer, não exigia uma produção, né, lá em cima, mas poderíamos ter produção. Agora, é necessário que produzamos. E nessa época, inclusive, nesse tempo de pandemia, a gente pode aproveitar também de fazermos um pouco em prol daqueles que estão ao nosso lado. Agora, tem um conselho para que fiquemos em casa. Olha, ficar em casa é complicado, não fazer absolutamente nada, né? Então, podemos fazer muitas coisas, sermos solidários, repartirmos as tarefas, né? Colocarmos em prática aquilo que a própria parábola nos ensina, não é? Isso basta a gente ser um bom observador para que estejamos voltados para esses conhecimentos. Existe uma passagem no Evangelho muito interessante, relatada por Lucas 7,36, que ele fala que Jesus de Nazaré, ele foi convidado por um fariseu para ceiar na casa dele. Havia um interesse pelo fariseu em conquistar pessoas, né, realmente importantes naquela oportunidade, como ele fazia com os políticos e tudo. Ele convidou Jesus, sabendo que Jesus estava fazendo aquele exercício de feitos que ele fazia. O fariseu desejou conhecer Jesus. Agora já estavam quase assentados à mesa, quando apareceu uma mulher e foi de encontro ao Senhor Jesus. Essa mulher foi diretamente a Jesus, mas antes que ela o fizesse, né, ela estava se conduzindo, o fariseu, por conhecer já aquela mulher, ele tentou barrá-la, mas se conteve, aguardou, porque ela se dirigia a Jesus, porque aquele indivíduo achava que aquela mulher era uma pecadora. Uma pecadora. Antes mesmo da gente fazer a conclusão aqui dessa questão da ceia, alguns historiadores, né, eles falam que Maria de Magdala, ela não era uma prostituta, não era uma pecadora. Lucas faz referência a essa passagem, inclusive a igreja propriamente dita, há mais de séculos, é que ela defende que essa mulher era Maria de Magdala, como a mulher pecadora. Mas o texto de Lucas não faz referência a ela, não fala quem é essa mulher, fala que é uma pecadora. Pois bem, então Lucas fala assim, essa mulher pecadora, sabendo que Jesus estava ali na ceia, ela foi lá, levando inclusive um vaso de alabastro, né, com unguento e tudo. Era costume da época ungir as pessoas com essa situação. Mas ele não fala quem era. Na 8.1 do Evangelho, no capítulo 8.1, aí ele fala que Jesus de Nazaré era acompanhado por algumas mulheres, e uma delas, agora ele fala o nome dela, uma delas era Maria de Magdala. Não diz pecadora, ele diz que Maria de Magdala houvera sido atendida por Jesus, e Jesus expulsou dela 7 demônios, que naturalmente a gente sabe que demônios não existem, né? Que eram espíritos obsessores. Ora, se Maria estava cometida
por um processo obsessivo e Jesus curou-a, é porque naturalmente a vida dela ela não tinha se conduzido adequadamente dentro dos princípios da Boa Nova, daquilo que Jesus ensinava e tudo. Por quê? Porque ela estava acometida de pecados também, né? Quer dizer, no Evangelho não fala, mas não fala que era. Mas isso nada para nós importa. O que eu quero considerar aqui é o seguinte, que Jesus, ao encontrar essa mulher, naturalmente, aliás, essa mulher ao encontrar Jesus, ela procurou Jesus na época, ela estava passando por um processo obsessivo e tudo, onde foi realmente expulsos esses espíritos. E ela passou a ter uma afeição muito grande por Jesus e começou, não no sentido amoroso, não, mas no amor no seu sentido qualificativo. E aí ela começou a acompanhar os ensinamentos de Jesus na sua essência, o que Jesus ensinava, ela estava ali presente nas pregações, e se fascinou de tal forma por esses ensinamentos que ela viveu uma transformação. Por isso que Jesus apareceu para ela quando deixou a condição física, porque era pecadora, ou aquela que tinha atos não conduzidos, atos bons, mas havia se transformada. Então, por isso que ele aparece para ela, porque ela era o exemplo de que o Evangelho fizera nela a transformação. Por isso ele aparece. Pois bem, mas continuando ali, nessa passagem em que Jesus quase estava já sentado à mesa, e a mulher interrompeu, ela ajoelhou-se aos seus pés e chorava copiosamente. As suas lágrimas eram derramadas ao pé do Nazareno, aos pés do Nazareno. E por alguns instantes, ela, com a sua vasta cabeleira, ela enxugou os pés de Jesus. Fez isso por alguns instantes, levantou-se, ficou de pé e pegou o perfume, pegou o recipiente, destampou e jogou sobre a cabeça do Senhor Jesus. E continuou beijando a face do Senhor Jesus, a cabeça. O fariseu que assistia a tudo, ele ficou intrigado com isso e pensou, se essa mulher fosse, aliás, se esse homem, se referindo a Jesus, fosse um profeta, é naturalmente que ele estaria conhecendo essa mulher, mas ele não é um profeta, porque não conhece, não tem a visão de saber quem é ela. E Jesus logo conheceu o pensamento daquele homem e disse: Simão, eu desejo falar contigo. E na primeira oportunidade ele foi dizendo: Simão, fez uma colocação muito interessante. Falou: olha, Simão, um credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários e um outro 50 denários somente. Chamou a ambos para que saldasse a conta, pagasse a dívida, mas percebeu logo que nenhum dos 2 tinha como pagar. É o que fez o credor. Teve compaixão deles e perdoou-lhes as dívidas. Aí Jesus pergunta para o fariseu: qual dos 2 devedores que ficou mais grato ao seu senhor? E ele respondeu logo: sim, Senhor, é aquele que lhe devia maior quantia. Jesus falou: você respondeu bem. Está vendo essa mulher? Desde que aqui cheguei, você não me ofereceu água para banhar os meus pés? Não ofereceu perfume para ungir os meus cabelos?
Não me beijou, em forma alguma, mas ela não cessa de fazê-lo. Porque em verdade, vos digo, muitos pecados lhe serão perdoados por muito amar. Então ele sabia que a mulher tinha um comprometimento, que era possivelmente uma pessoa que não havia se conduzido bem. Muitos pecados lhe serão perdoados por muito amar. Mas é o que acontece exatamente isso com a gente. Pedro, o discípulo de Jesus, ele dizia que o amor é capaz de cobrir multidão de pecados. Ora, se nós somos devedores, junto à lei, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, como é que nós acertamos isso? Como é que nós abafamos essas dívidas, esses pecados? Através do amor, através dos ensinamentos do Evangelho, através da prática da boa ação. É assim que Jesus se referia àquele homem que ali estava. E nós sabemos que Maria de Magdala, sem sombra de dúvida, por houvera se transformado, ela foi um baluarte no Evangelho nascente. Fez muitas coisas em prol. Aliás, a igreja canonizou, né, essa mulher agora como uma santa. Essa Maria de Magdala, depois de muitos séculos, ela transformou essa mulher numa santa. Pois bem, então vejam que realmente o que nós estamos nos referindo é uma prática muito interessante que nós devemos seguir através dos ensinamentos de Jesus. Jesus falava por muitas parábolas, e as suas parábolas tinham ensinamentos fantásticos, e era preciso a gente observar e entender essas palavras para colocar no nosso dia a dia. Como aquela parábola, né, do joio, do trigo, que ele fala que o indivíduo teve um cuidado de lançar nas suas terras boas, né, assim, o trigo, a semente boa. E ali essas sementes, elas cresceram porque a terra era propícia, elas cresceram, mas na mesma ocasião, algumas pessoas maldosas, sabendo que esse indivíduo tinha lançado sementes boas ali, ou por inveja, qualquer coisa assim, eles foram lá e lançaram semente do joio. Nós sabemos que o joio é uma erva daninha que prejudica os plantios. E aí, quando as plantinhas começaram a crescer, o joio também começou a ganhar altura, e eles ficaram preocupados com isso. E os empregados daquele homem, daquele patrão, deram uma sugestão, falou: Senhor, mas agora que eu sei que não foi o Senhor que lançou aquela semente lá de ervas daninhas, mas nós precisamos arrancar aquelas plantinhas que vão prejudicar, obviamente, as plantas boas. E aí o Senhor, muito inteligentemente, disse: olha, não, vamos deixar com que elas cresçam e tragam realmente os frutos, tá? Claro que o joio não ia trazer os bons frutos. E aí, o que nós faremos? A hora que nós formos colher as sementes boas, o que nós faremos? Separaremos o joio do trigo e bateremos o trigo, aproveitaremos o trigo. Pois bem, essa passagem também é uma passagem muito interessante que Jesus queria mostrar a nós outros, assim, que na terra a gente vai encontrar muitas dificuldades no nosso relacionamento com as pessoas, de uma forma geral. Então, ele falava que a gente poderia produzir 100, 60 ou 30 por um, ele estava se referindo à qualidade de cada um, né? Você vai encontrar pessoas difíceis na terra, que serão teste até no seu caminho, nos seus relacionamentos com elas, que poderão ser como
um joio, né? Não que nós sejamos o trigo, mas poderão ser como um joio, mas teremos que conviver com essas pessoas. De uma forma geral, para que essa convivência a gente possa, no futuro, sem sombra de dúvida, entender aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Agora, como é que você faz? Se você afastar as pessoas, tirando essas pessoas do seu convívio, com medo de que elas possam atrapalhar o seu crescimento, é um erro. Por quê? Porque elas são os testes. Elas são aquelas que realmente nos levarão ao caminho do bem. Era isso que Jesus queria se referir, naturalmente, sobre essa passagem do Evangelho. Para finalizar, nós lembramos de uma passagem que aconteceu conosco, que eu já contei aqui, acho que 315 vezes, eu já esqueci umas 270, mas eu vou contar mais uma vez. Eu estava fazendo um curso de reciclagem para tirar a minha carta de motorista. Tirar não, para reformar. Porque eu havia perdido os pontos. Hoje saiu uma lei aí, graças a Deus, né, que já melhorou bem isso aí, acho que é 40 pontos, 30 pontos, né? Naquela época era uma inflação gravíssima, já era suficiente para você perder a carta. Eu não vou explicar isso, porque senão você vai falar, se você está justificando aí um erro, né? Mas, na verdade, não foi um erro meu, porque eu havia emprestado um automóvel, aliás, uma caminhonetinha, para o pessoal usar, e quem vivenciou essa inflação foi o cidadão que usou. E aí caiu no meu nome, sem saber, e eu acabei indo por essa reciclagem. Bom, mas o que eu queria contar é assim, ó, eu estava ali participando já, terceiro, quarto dia já desse curso, e aí uma jovem, a monitora que estava dando o curso, ela estava falando, enaltecendo a nossa qualidade, a gente realmente, nós éramos responsáveis e nós poderíamos fazer muitas coisas, né, através do nosso conhecimento e tudo. E aí ela ofereceu a nós outros uns pedacinhos de barbantes, pequeno assim, e disse, seguram aí, que já já eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. E continuou dando mais algumas informações acerca do curso. Aí falou, vamos lá então agora nos barbantes. Disse assim, vocês dê um nó no barbante. Dê um nó no barbante. E aí todos nós demos um nó no barbante, sem sombra de dúvida, né? Era muito fácil dar um nó no barbante, demos um nó. Aí a hora que nós terminamos de dar o nó, ela falou, não, uma mão só. Desmanche o nó e dê o nó com uma mão só. E ficou difícil, porque com as duas era fácil, agora com uma mão só, dar um nó. Vocês já fizeram isso ou não? Eu acho que não, né? Bom, mas não tente fazer não, porque isso também não tem valor nenhum, não vai trazer, não vai levar nada. Mas ela passou, falou, vou passar as instruções para vocês. Primeiro ela insistiu, para que nós fizéssemos o nó. Aí ninguém conseguiu, falou, vamos passar as instruções. Aí disse assim, ó, sabe por que vocês não conseguiram dar o nó? Aí ela disse, falou, olha, porque faltava-lhes as instruções. Vocês não tinham conhecimento de como fazê-lo. Aí ela passou, falou, pegue o indicador, né, puxa o polegar, ensinou, né, como devia fazer, e todo mundo fez. Pois é, agora vocês conseguiram? Sim. Está vendo que nós temos capacidade para resolver problemas? Nós somos capacitados. Basta a gente buscar, né, o caminho certo para desenvolver isso. E ao fazer isso, eu lembrei perfeitamente, quando ela estava falando sobre isso, pensei perfeitamente, naquela hora, das notícias do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho.
Pensei logo que o Evangelho possui as instruções certas. Jesus de Nazaré trouxe o caminho, o roteiro, instruções certas. Então, nós precisamos do Evangelho para que nós conduzamos a nossa vida num processo de qualidade, que possamos fazer bem aquilo que Ele indica. Ali estão as instruções. Hoje, lá estão as instruções. Então, é assim. Então, nós precisamos prestar atenção. A doutrina espírita nos convida, naturalmente, a termos uma vida aqui na Terra, como forma de aprendizado, assim, procurando desenvolver o conhecimento, a leitura, né? Jesus falava assim, não são aqueles que dirão Senhor, Senhor, que entrarão no reino do meu Pai, mas todos aqueles que fazem a vontade do Pai que estás nos céus. Ora, fazer a vontade do Pai que está nos céus é estar atento ao conhecimento, né, de tudo aquilo que poderá fazer de nós criaturas melhores, que a doutrina espírita traz com uma qualidade incrível, e colocarmos em prática isso, porque não basta o indivíduo seguir uma questão religiosa, não, eu estou assiduamente, estou ali todos os domingos, estou lá, estou participando da questão religiosa. Isso é ótimo que façamos, porque é uma forma de a gente colocar em dia os nossos conhecimentos e tudo, tal, participando efetivamente desses assuntos, desse trabalho. Agora, é preciso ir além, é preciso fazer mais, colocar em prática aquilo que nós aprendemos nas orações, naquilo que nós aprendemos na prática, no conhecimento, colocar em prática através do dia a dia. Por isso Jesus fez referência, que produzíssemos através daquilo que o Evangelho traz a nós outros. Que Deus nos abençoe, nos proteja, faça de nós criaturas dignas de cumprirmos as leis de Deus, de pessoas que realmente Deus vai nos olhar por termos praticados atos bondosos, amorosos, de amor para com todos. Muito obrigado, um bom dia.